Podemos começar então? Pode sim. Então, perfeito. Bom, boa noite a todos de novo. É, Minha dissertação, ela apresenta a proposta de um método para a licitação multiaspectual de requisitos. Eu vou comentar um pouco mais a respeito desse multiaspectual, de requisitos iniciais e sistemas de informação sociotécnicos. Eu estou fazendo essa defesa pelo PPGI da Unirio, o CEAN é o meu orientador. E aqui são os passos desse roteiro, né? No primeiro momento, eu quero comentar sobre o contexto de pesquisa. Ah, Depois, eu quero comentar sobre o problema da pesquisa. E aí, do problema, falar a respeito das questões de pesquisa principais. Depois, sobre a proposta do método. Comentar e descrever a avaliação empírica que foi realizada através de duas oficinas com profissionais da área de TI. Depois falar sobre a discussão dos resultados e caminhar para uma conclusão do status da pesquisa até o momento. Ok, então, avançando ao contexto da pesquisa. Bom, nós vivemos em uma sociedade que ela é profundamente tecnológica e experimentamos aplicações, plataformas e algoritmos que eles vão moldando ativamente comportamentos e relações sociais. Eu trago aqui uma analogia das engrenagens como sendo essa analogia da sociedade intrincada, a sociedade onde quando colocamos uma engrenagem como uma função ou um sistema, esse funcionamento traz repercussões nas engrenagens que estão ali ao redor. Então, nesse contexto, os sistemas de informação que nós desenvolvemos compõem esse ecossistema, né? As aplicações, as soluções, esse ecossistema que eu chamo de sociotécnico por possuir elementos sociais e elementos técnicos. E os nossos sistemas, então, são como engrenagens tecnológicas nesse contexto, que acabam por definir ritmo, por qualificar muitas vezes as relações e por oferecer mediação, né? Os ícones das plataformas acima da imagem vão nos lembrar de aplicações e plataformas que vieram para moldar as nossas relações com o entretenimento, com o tempo, com o espaço, com relacionamentos, né? Então, aqui é importante o contexto, ele é destacado a partir desse papel. Nesse contexto também é que nós desenvolvemos sistemas. Assim como nesse contexto nós gerenciamos requisitos, né? Toda a disciplina de engenharia de requisitos, então, com seu ciclo de licitação, de modelagem, de análise, a própria gestão fim a fim desses requisitos, ela ocorre nesse contexto de complexidade, nesse contexto onde as engrenagens que vamos construindo acabam trazendo funções e repercussões, efeitos. E também é nesse contexto que nós enfrentamos desafios, né? Para entender melhor esses desafios, eu fiz uma revisão de literatura nos últimos 10 anos ah, a respeito de desafios e problemas relacionados à elicitação de requisitos iniciais. E aqui o recorte foi requisitos iniciais. Ah, Bom, e aí, com base no resultado da revisão de literatura, eu organizei essa tabela onde eu estou apresentando os grupos das categorias de desafio que são encontradas. Então, o primeiro grupo, o mais citado, é relacionado à comunicação e gestão de stakeholders. Então, questões relacionadas a alinhamento, muitos dos artigos consideram essa questão quase pervasiva nos projetos, relacionados a comunicação, alinhamento de expectativa, identificação de, de um contrato, de um acordo, né, entre as áreas, entre quem desenvolve e quem vai utilizar o sistema.
que remete ao segundo grupo, né? O segundo grupo que também trata da captura, representação e gestão do conhecimento. A dificuldade de modelar a realidade, a dificuldade muitas vezes de você trazer o conhecimento tácito daquele domínio e traduzir isso num requisito que ele esteja elicitado de tal forma a garantir que a, a solução a ser desenvolvida vai resolver aquele problema da melhor forma, né? Então, tanto o grupo um quanto o grupo 2 remetem a uma situação que ela uma foto da realidade, onde temos dois atores principais no processo de licitação. Você tem um ator típico que é o usuário, que tem seus pressupostos, tem seu conhecimento de mundo, mas que não conhecem quais são as possibilidades das tecnologias, qual é a possibilidade das soluções. A gente tem, por outro lado, um outro ator, que é o analista, que também tem seus pressupostos, também tem seu conhecimento de tecnologia, mas não detém normalmente o domínio, o conhecimento pleno do domínio onde o usuário ou o problema está sendo manifesto. Então, a ele falta clareza do contexto, ao usuário falta clareza de possibilidades. Tipicamente, você então busca ou alinha o desenvolvimento de um enfoque técnico-funcional, que nada mais é de buscar um denominador que tecnicamente seja viável e possa ser utilizado e que funcionalmente entregue ao usuário aquilo que é a expectativa inicial dele. Então, o enfoque passa a ser naquilo que funciona. Mas será que funciona como deveria? Olhando também a indústria, eu trago duas referências. Uma é o Naming the Pain in Requirements Engineering, que é uma organização de pesquisadores em engenharia de requisitos ao redor do mundo. Eles vêm acumulando essa pesquisa, e aí eu tenho o link dela, hoje quase 500 respondedores em times variados, de tamanhos, de contexto, de cultura, e os principais problemas indicados, eles continuam estando relacionados à questão de requisitos. Normalmente, requisitos ausentes, no caso de ocultos e não mapeados, ou requisitos que são incompletos, como requisitos inadequados, desculpa, como incompletos, inconsistentes, abstratos e alguns que tecnicamente nem são viáveis. Então, é algo que de fato a indústria também sente essa dor. Adicionando a referência aqui da NASA, do seu boletim técnico emitido em setembro de 23, onde esse boletim técnico analisou dados de um conjunto de 55 incidentes históricos de falha de software, software aeroespacial de alto impacto, onde eles elencaram que 40% dos erros de software foram devidos à ausência de código. O que inclui está relacionado a requisitos ou capacidades ausentes, né? Incapacidade de lidar com situações imprevistas ou de modelar a realidade de uma forma mais completa. Nesse contexto, onde temos engrenagens tão interconectadas e com a dificuldade de modelar a realidade e elicitar o requisito dessa forma, é fundamental a gente ter uma análise crítica, tanto da função quanto da repercussão dos sistemas que nós vamos desenvolver e os sistemas que nós implementamos. Aqui surge, então, a designação do problema. Requisitos inadequados ou ausentes, derivados de um enfoque técnico-funcional, durante a etapa de elicitação de requisitos iniciais, podem gerar repercussões negativas no ecossistema sociotécnico no qual os sistemas de informação estão inseridos. Que repercussões negativas seriam essas? Eu trago alguns exemplos abaixo: custos adicionais, débitos técnicos, penalidades contratuais, impactos ambientais e energéticos e até mesmo discriminação e preconceito. Mais recentemente, com risco aumentado em função de datasets, que normalmente podemos alimentar modelos e que, se não bem cuidados, podem implementar vieses que estão refletidos nos dados. Então, para lidar com esse problema, para entender melhor como a literatura tem lidado com isso, o levantamento a revisão de literatura, nela eu busquei identificar técnicas e ferramentas para elicitação de requisitos.
E aqui eu estou elencando também por categorias, né, as principais técnicas que vão ali de abordagens integradas, de desenvolvimento distribuído, colaborativas, abordagens com um enfoque em enriquecimento da engenharia de requisitos, trazendo muitas vezes elementos é, externos ou elementos agregados, como ontologias, por exemplo, a integração com a própria filosofia e posicionando a minha pesquisa em relação à literatura, essa proposta de pesquisa ela tem o objetivo central de enriquecer a engenharia de requisitos, integrando a filosofia de uma forma colaborativa, por entender que o processo de elicitação é um processo colaborativo, né? Então, que teoria é essa da filosofia que eu estou propondo, que é a proposta de integração? É a teoria dos aspectos modais, e aqui apenas mencionando, é uma teoria de Hermann Dover, um filósofo europeu, e onde ele enxerga a realidade através, a realidade composta de uma série de aspectos, aspectos que têm significados irredutíveis, que não podem ser substituídos uns pelos outros, mas ao mesmo tempo são interdependentes, dando para a gente um sentido na experiência humana. E para Doiver, a compreensão de qualquer fenômeno da realidade, e aí também poderia ser, por que não dizer, a compreensão de um fenômeno que nós precisamos lidar como requisito, ou um fenômeno dentro do contexto do domínio da nossa aplicação, para entender melhor esse fenômeno, a gente precisa considerar, ou precisaria se considerar, conjuntamente todos esses aspectos. Aqui eu estou mencionando mais adiante, a gente vai entrar ah, na proposta, comentar um pouco mais a respeito dessa teoria. Bom, para resolver aqueles problemas e mitigar o problema de elicitação que nós destacamos, aplicar essa teoria me leva à questão de pesquisa. Ou seja, como que a teoria dos aspectos modais ela pode ser utilizada para elicitação de requisitos iniciais de sistema de informação? Derivam dessa pergunta, dessa questão, duas outras. Primeira, quais são os benefícios do uso dessa teoria na elicitação de requisitos iniciais? E quais as métricas que podem ser ah, usadas na avaliação da eficácia dessa teoria? Apresentada a questão de pesquisa, eu agora quero avançar na proposta do método que o objetivo da pesquisa, então, é desenvolver um método para aplicar de forma clara a teoria dos aspectos modais à etapa de elicitação de requisitos iniciais. Depois, um segundo objetivo é mapear os benefícios do uso dessa teoria na elicitação de requisitos iniciais. E o terceiro objetivo, definir métrica a serem utilizadas para avaliar a eficácia dessa teoria, né? Mas agora, então, o que é a teoria dos aspectos modais e, ao longo da pesquisa, nesses anos pesquisando, uma das analogias mais efetivas que eu encontrei é a analogia da orquestra. Então, nós podemos pensar que, pensando numa orquestra, temos os instrumentos, cada qual com suas características, cada instrumento com a sua forma de ser executado, cada instrumento está implementando, instanciando a teoria musical que ele está atendendo dentro do seu propósito, né? Ou seja, cada instrumento tem o seu núcleo de significado. Cada instrumento ele tem o seu papel. O contrabaixo ele é diferente do violino, e ele toca, ele contribui para a orquestra, para a peça que está sendo executada de uma forma específica, assim como o oboé tem também o seu papel, né? Cada instrumento ele tem suas normas particulares, ou seja, você vai tocar violino é diferente de tocar guitarra, é diferente de tocar bateria, é diferente de tocar piano. Então, também
para Doiver, cada aspecto tem suas normas particulares, tem seu núcleo de significado. Cada instrumento, ele é irredutível, é uma estrutura única. Significa que nós não podemos reduzir toda a orquestra a um único instrumento, porque a orquestra ela é mais do que esse instrumento, ele é mais do que esse instrumento único, assim como, por exemplo, na nossa época é bastante comum encontrarmos projetos que reduzem todos os demais aspectos ao aspecto econômico. E todos nós sabemos, quem nunca enfrentou problemas com projetos onde, por conta do viés econômico, você sacrifica outros aspectos que são até importantes também para a entrega. Então, da mesma forma que numa orquestra, esses aspectos se relacionam entre si, ou seja, os instrumentos musicais numa orquestra, eles apresentam uma coerência de significado, essa coerência é o que nos garante a beleza e a estranheza, muitas vezes, que a música tem esse poder de traz tanto o conforto, a consonância, quanto a dissonância, muitas vezes, né? Ela tem essa variação. Então, assim como os instrumentos também relacionam entre si, os aspectos se relacionam entre si. Assim, cada aspecto ele é experimentado pelo seu respectivo instrumento, ou seja, seu construto, a forma como nós observamos e nos relacionamos com esse aspecto, que segue determinadas normas, né? Cada qual com as suas normas próprias e adequadas. Bom, como que esses aspectos foram integrados à pesquisa? Para facilitar a relação com esses aspectos, primeiro agrupamento, o próprio Basden, Andrew Basden, que foi quem trouxe essa teoria dos aspectos modais num primeiro momento para o domínio de sistemas de informação, ele mesmo sugere esse primeiro agrupamento no seu livro de 2008 dos aspectos estruturais, compreendendo os aspectos quantitativo, espacial, cinético e físico, né? Esse grupo de aspectos estruturais eles estão focados naquilo que é mensurável, naquilo que diz respeito ao espaço, né? Aquilo que é físico. E quando tratamos de requisitos, são requisitos muitas vezes físicos, operacionais dos nossos sistemas. Usando a mesma abordagem dele, eu estendi esse agrupamento, incluindo outros grupos para facilitar. No lugar de manipular 15 grupos diferentes, embora os questionários e toda a experimentação considera todos os 15, a nível de agrupamento para facilitar a logística, eu vou explicar isso nos artefatos, eu considerei outros grupos. Um segundo grupo seria o orgânico cognitivo, que compreende as questões relacionadas à vida, à percepção, à cognição, que muitas vezes são negligenciados quando a gente tem uma abordagem puramente técnica, né? Então, são questões de interface, de usabilidade, de bem-estar, além de questões de coerência lógica. Um outro grupo é o grupo de aspectos culturais. Esses envolvem formação cultural, linguagem, expressão social, desde a parte de change management, por exemplo, da implementação do sistema, do treinamento associado, da documentação associada, da integração desse sistema com o grupo da organização ou eventualmente com stakeholders externos, uma integração social mais ampla, enfim. Esses são aspectos que estão nesse grupo são questões que são cobertas por esse grupo de aspectos culturais. Opa, desculpa. Bom, um outro grupo o grupo que cobre os aspectos que eu chamei de organizacionais, que tratam de eficiência, estética, governança, gestão dos recursos. Aqui cobre bastante do que são os requisitos não funcionais, como eventualmente custos, requisitos de conformidade legal, por exemplo, LGPD, SOX e alguns outros requisitos de negócio também são cobertos pelos organizacionais. E por último, e não menos importante, o ético normativo, né, que aqui é o grupo de aspectos mais elevados que regulam o todo, que é voltado à responsabilidade, empatia, integridade,
Ou seja, essa camada é uma camada que verifica requisitos éticos, requisitos de impactos sociais, desculpa, de coerência com valores organizacionais. Vamos instanciar isso aqui numa história de usuário como exemplo. Ah, como usuário do sistema X, eu quero que a inteligência artificial identifique padrões no meu comportamento de navegação e de interação, para que eu receba recomendações personalizadas que respeitem meu contexto, privacidade e preferências. Considerando o quê? E aqui eu apresento bullets desses requisitos relacionando ao grupo de aspectos que estariam envolvidos nessa análise. Então, primeiro, as recomendações devem usar dados objetivos e dados confiáveis. Aqui a gente tem um link com aspectos estruturais e, por que não dizer também, um link com aspectos éticos normativos. Percebe que o aspecto ele não o requisito ele não é necessariamente preso em apenas um dos aspectos ou em um dos grupos, uma vez que eles estão relacionados, né? É justamente na relação entre esses grupos que está a riqueza da análise. O segundo bullet ali fala da experiência, que deve ser confortável, intuitiva, não invasiva, ou seja, levar em consideração questões que estão no grupo de orgânico-cognitivos. O conteúdo deve estar em linguagem acessível, respeitando minhas preferências culturais, naturalmente ali aspectos culturais, e assim sucessivamente. O sistema deve ser eficiente, seguro, em conformidade com a LGPD ou qualquer outra vinculação de norma ou de lei da organização ou de um órgão da sociedade que seja um regulador, um aspecto organizacional. E as decisões de IA devem ser transparentes, éticas e não manipulativas. Aspecto ético, normativo. Então, dessa forma, com essa abordagem, eu iniciei minha pesquisa, né? Então, eu tive uma fase de planejamento, onde eu fiz um alinhamento com a empresa que topou fazer parte da pesquisa. Fiz o desenho inicial dos artefatos, fiz uma V1 tanto do questionário, quanto do mapa, quanto da história de usuário. E tínhamos uma proposta, tinha uma proposta inicial de metodologia de usar o DSR e a pesquisação associada a ele. Só que em função de restrições do cronograma, eu tive que mudar, alinhado com o CEAN, tive que mudar essa abordagem. Então, eu vou falar um pouco mais da metodologia que foi utilizada nos resultados que eu vou apresentar. Depois dessa fase de planejamento, então, eu fui para a etapa de preparação, né? Revisão de literatura em cima de desafios para licitação de requisitos e ferramentas utilizadas para mitigar esses desafios, né? Na fase também de preparação, teve a aprovação do Comitê de Ética. Aqui eu elaborei melhor o roteiro da oficina, com foco em uso e avaliação dos artefatos, né? E a própria versão digital dos artefatos. Então, o mapa ele foi instanciado no Figma como ferramenta colaborativa. Eu vou falar da oficina, ela foi online. O questionário, eu instanciei uma aplicação web para apresentar as perguntas, para guiar, né, o processo, e a história de usuário também na mesma aplicação web tinha ali a história de usuário para ser preenchida. Uma vez feito essa etapa de preparação, chegou com a aprovação do Comitê de Ética e com alinhamento de cronograma com a empresa, chegou então a execução das oficinas. Basicamente foram duas sessões via Microsoft Teams e foi composta por 4 participantes em cada equipe. Parêntese, eu fiz 3 sessões com 4 participantes, contudo, uma sessão os dados se perderam, então eu não pude aproveitar o vídeo, nem a transcrição e o questionário, naturalmente, dessa sessão. Então, acabou ficando com duas sessões e 4 participantes. O roteiro da sessão foi um roteiro simples, onde, num primeiro momento, eu fiz a exposição e o contexto da pesquisa. Num segundo momento, apresentei os artefatos e o contexto. Num segundo momento, eles foram para a prática. Eles foram orientados a buscar um requisito que eles já tinham trabalhado, de preferência que eles já tinham trabalhado e já conheciam o domínio para facilitar a reflexão. E eles então trabalharam
colaborativamente com o mapa no Figma no preenchimento desse mapa a partir do questionário. Então, a dinâmica temos esse requisito. Nós vamos ver aqui, tem duas equipes. Uma equipe ficou com o nome de Atlante, outra ficou com o nome de Torres, e cada equipe foi então pegando o seu requisito e analisando o questionário de apoio. O questionário de apoio ele está orientado a cada um. São perguntas de apoio, construtos e normas típicas de cada um dos aspectos. Eu posso mostrar adiante. Então, uma vez que eles executaram esse exercício, a última parte da oficina foi uma parte de reflexão e feedback, onde eles conversaram entre si e acordaram e discutiram os benefícios, dificuldades, etc. Eu preparei um questionário de avaliação da sessão, onde eu pedi que cada um deles preenchesse esse questionário após a sessão. E aqui, então, completa os dados que foram coletados. Eu tive 171 minutos de gravação de vídeo e transcrição, o questionário preenchido pelos participantes e as notas de observação que eu fiz durante a oficina. Bom, uma vez que eu coletei todos esses dados, como é que foi feita a análise desses dados? Eu fiz uma análise temática reflexiva, então, gerando ali códigos, limpando aquelas etapas, aqueles dados que não eram relevantes e fragmentados para o objetivo da pesquisa. Gerei códigos, busquei identificar, organizar esses códigos através de temas, e aí revisei os temas, dei nome para eles e preparei um relatório para cada um dessas entradas, né? Isso aí, tanto a transcrição quanto o questionário, juntamente com a minha avaliação, com as notas de observação de campo, eu fiz a triangulação entre as transcrições, o questionário e as observações. Uma vez feita essa análise, vamos para a discussão dos resultados, né? Ou seja, identificação dos resultados que foram alcançados, remeter esses resultados ao atendimento das questões de pesquisa, quer dizer, os resultados que foram alcançados, de fato, eles responderam às questões que foram colocadas na pesquisa, e trazer também ali uma discussão rápida sobre perspectivas de trabalhos futuros, né? É, Bom, então eu quero então agora falar sobre a avaliação empírica às oficinas e trazer um resumo do que foi coletado durante as oficinas, né? Aqui para a equipe Atlante, é, pode-se perceber ali, eu trouxe um percentual de participação de cada um dos participantes. Você percebe que participante 8 foi quem efetivamente conduziu, e eles se organizaram de tal forma que uma pessoa preenchia o mapa, né, no Figma, enquanto as demais ficavam entre o questionário e conversando, né, discutindo. Eles, a partir do exercício, identificaram relação do requisito deles com 5 aspectos modais. Eles identificaram 10 construtos a partir da discussão e 7 normas ou 7 regras que deveriam ser então consideradas para o atendimento desse requisito, né? E aí, como resumo, eu trago o destaque de 3 pontos. Primeiro, que desenvolvedores IKEA, falas deles, né, eles comentaram que eles já recebiam os requisitos mastigados e por isso não tinham muito contexto, o domínio do contexto do problema. Aqui, ao envolver toda a equipe na discussão, eles conseguiram conhecer melhor o que estava se discutindo. O questionário serviu como base para essa compreensão, e o gap de conhecimento ele foi, de uma certa forma, tratado ali. A equipe também ela se moveu naturalmente de uma visão muito técnica para uma análise que incluiu outros aspectos, como éticos, culturais, cognitivos, ou seja, com uma visão mais abrangente. E uma coisa que também surgiu foi que a metodologia revelou diferentes preocupações dos stakeholders, pontos de vista diferentes
entre aqueles que estavam discutindo ali da equipe, proporcionando identificação de prioridades. Requisitos precisam ser priorizados, né? E os conflitos, então, eles foram ali endereçados na própria sessão. A segunda oficina foi com a equipe Torres. Ela também tem uma composição de participação semelhante, ou seja, nesse caso aqui o participante um ele foi quem liderou. Percebe-se que a composição desse time, por ser diferente, eles avançaram menos no preenchimento do mapa, né? E aqui também um outro parêntese, o tempo foi muito curto para a sessão, para a oficina. Isso foi um aprendizado. Então, vocês percebem que aqui o primeiro time, ele rendeu mais porque a organização dos papéis já estava mais no sangue, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, a equipe Torres aqui identificou três aspectos, a relação do requisito com três aspectos modais dentro dos grupos, identificou 8 construtos e 2 normas específicas, né? Um resumo, eu destaco 4 pontos. Primeiro, confirmação de valor percebido pela equipe. A equipe ela expressou isso, e isso a gente vê tanto na transcrição quanto nos resultados do questionário. Trouxeram algumas sugestões, uma delas é alterar o formato para um workshop um pouquinho mais amplo e sugeriram também aplicar de fato isso no início dos projetos. Isso foi uma coisa que emergiu ali da discussão com eles. Ah, Outra coisa foi a ênfase dada pela equipe na necessidade de envolver múltiplos stakeholders, especialmente com questões jurídicas, onde eles disseram, cara, eu não sou advogado, não conheço dessa parte, acho que é importantíssimo que ele esteja conosco aqui. Então, isso traz um pouco da possibilidade da colaboração, né, multidisciplinar ao redor do uso dos artefatos, e eles apresentaram também algumas sugestões que eu já apresento, já processei, acatei, faz todo sentido e estou trazendo como resultado lá no final. Além das oficinas, das 2 sessões de oficinas, na avaliação empírica também eu analisei o questionário. E o questionário tem 6 temas que emergem dele. Primeiro, a percepção geral e utilidade da abordagem. De maneira geral, todas as respostas apontam para uma experiência positiva, enriquecedora, embora com uma complexidade inicial, porque tem aspectos que não são do dia a dia, né, mas que com o uso é algo que pode ser incorporado. Um segundo tema é a ampliação da perspectiva dessa análise de requisitos para considerar aspectos que normalmente não são considerados, como aspectos culturais, jurídicos, éticos, sociais. Um terceiro tema, a melhoria na qualidade da documentação e do detalhamento. Então, nas respostas, na avaliação das equipes, o método acaba oferecendo uma padronização e na estruturação desses requisitos, uma documentação mais rica em detalhes, cobrindo mais cenários do que muitas vezes hoje é coberto com uma documentação típica. O quarto tema, aplicabilidade prática e contexto de uso. Então, ficou claro que tem um potencial de adoção no dia a dia profissional deles. De novo, embora com uma curva de aprendizado no início, e ficou destacado que o principal contexto de uso é, de fato, nas fases iniciais de levantamento e planejamento de um projeto, para potencializar aí o resultado. O quinto tema que emergiu do questionário foi a parte de desafios, né? Então, eles apresentaram a questão do tempo como sendo uma limitação, um desafio, porque normalmente você tem projetos que os projetos mais urgentes, eles podem ter dificuldade de acomodar na linha de tempo uma abordagem como essa, como foi colocado, uma dificuldade inicial na compreensão de aspectos mais abstratos, né? Por isso, eu estou revendo a proposta de avaliação empírica nos trabalhos futuros, justamente em função disso, porque requer talvez uma sessão de 2 horas, como foi apresentado, talvez certamente não é suficiente, e trouxeram sugestões, né, de quebrar a análise em sessões menores, incluir exemplos já preenchidos no mapa, de repente para facilitar
a utilização. E o sexto e último tema que surgiu é a conscientização de fato sobre aspectos que são negligenciados, coisas como bem-estar do usuário, fadiga, estresse, impactos não só no usuário, mas eventualmente em questões familiares, ampliando um pouco os stakeholders para fora do perímetro da companhia, né? A partir dos dados do questionário, dos dados coletados na transcrição das minhas observações, na triangulação, 5 itens eles emergiram como sendo o resultado dessa triangulação. Primeiro, o método amplia a visão da equipe para além do escopo técnico funcional, que foi aquilo que a gente conversou lá no contexto do problema. O método tem o potencial para mitigar esse gap de conhecimento, de fato, especialmente na equipe Atlante, onde o A rede dele deve ter caído. Deixa eu verificar se. Tá certo. Mas eu acho que o filho dele tá aqui, então deve ser uma questão de uma das. Ou do computador que reiniciou, alguma coisa assim. Imagino que seja o filho, né? Felipe Xavier, mesmo sobrenome. Eu mesmo. Deve estar voltando aí. Beleza. Bom que o pessoal aproveita para dar uma pausa. Pegar um café, beber uma água no banheiro. Lady Murphy, desculpa, gente. Se não tem graça. Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar aqui, Estratégico. só para conferir se de fato vocês pararam onde eu parei aqui. Não, é isso, Estávamos aqui, não? isso. Perfeito. Então deixa eu só diminuir aqui. Ok.
Bom, então da triangulação emergiu esses 5 pontos. Agora a gente vai então para a discussão dos resultados. Para a discussão dos resultados, eu quero remeter às 3 questões de pesquisa que foram colocadas no início, começando pelas secundárias e deixando para a questão principal por último. Então, a primeira questão secundária, o questionamento era quais os benefícios do uso da teoria dos aspectos modais na elicitação de requisitos. Bom, com base na avaliação empírica, nos dados coletados, ficou claro a ampliação da perspectiva e o fomento a uma visão mais abrangente. O uso dos artefatos, as próprias questões, o próprio questionário se provou um artefato bastante estratégico nesse sentido, ao abrir a mente daqueles que estavam participando do processo, né? A mitigação do gap de conhecimento entre as partes também é um outro benefício, especialmente se estamos falando de grupos multidisciplinares, né? Quanto mais multidisciplinar, maior o potencial de mitigação desse gap. Porque, no fundo, os artefatos eles também atuam como uma ferramenta de comunicação. O estímulo à colaboração multidisciplinar, conforme eu comentei, e a identificação precoce de efeitos colaterais e de requisitos não funcionais, né? Ou seja, aqueles efeitos colaterais, lembrando da analogia das engrenagens, né? Ou seja, aqueles efeitos colaterais ao introduzirmos um sistema que vão se repercutir a partir dele, nós temos um potencial de identificar isso precocemente, uma vez que a gente faz essa análise dos aspectos envolvidos ali na implementação do sistema. A segunda questão de pesquisa é a pergunta sobre as métricas que podem ser utilizadas para avaliar a eficácia da teoria na licitação de requisitos iniciais. Bom, a percepção de valor, utilidade e a amplitude da cobertura dos requisitos eu consegui verificar com a oficina, com o experimento que fizemos, né? Tanto percepção do valor de utilidade, isso aconteceu tanto nas transcrições, assim como também nos questionários e na observação. Todos identificaram o valor da utilização dos artefatos e da teoria, assim como a amplitude de cobertura dos requisitos. Lembrando que aqueles números que eu fiz questão de colocar ali no que diz respeito às normas, aos aspectos e aos construtos, foram adicionais a requisito inicial que eles já tinham trabalhado antes. Ou seja, eu não consegui, por conta do tempo na metodologia, alcançar essa comparação, que eu entendo que seria o ideal, né? Ou seja, que é um pouco do que eu estou comentando ali de abordagem quantitativa para trabalhos futuros, né? Ou seja, qual é a taxa de alteração ou de refatoração de requisitos que são elicitados a partir desse método, né? Qual é a assertividade de estimativas? Isso reflete, ou seja, se eu tenho um requisito melhor elicitado seguindo essa metodologia, eu consigo mensurar que a assertividade do planejamento ela é de fato melhor do que aquele que não segue. Essas são abordagens mais quantitativas que eu não consegui conferir, dado a restrição de tempo e a abordagem que a gente acabou alterando de metodologia, mas eu entendo que são itens para trabalhos futuros muito importantes, porque você começa a quantizar, né, a trazer números, né, de fato, especialmente a palavra eficácia da teoria, né? E bom, a questão principal de pesquisa é como que essa teoria pode ser utilizada para a licitação de requisitos iniciais. Aqui é uma proposta já refinada após as oficinas, né? Então, lembrando que na oficina eu fiz uma oficina de 2 horas em 3 momentos. Aqui seriam 3 movimentos, 3 etapas. Uma primeira etapa de preparação e alinhamento, onde seria feita a definição do escopo dos participantes e uma sessão de introdução do método e preparação dos artefatos de 2 horas. Depois, um workshop colaborativo, multidisciplinar, como nós vimos, com alguma coisa em torno de 4 horas. Por quê? Porque aqui, uma vez que você faz a preparação dos artefatos e faz o alinhamento já das perguntas que fazem sentido suscitar, depois você no workshop você consegue dar mais enfoque, talvez a aspecto por aspecto. Então tem aí um ganho no que diz respeito a tempo. Definitivamente as 2 horas que foram utilizadas, elas não são
suficientes. E também como aprendizado da oficina, eu incluí um terceiro step que seria a síntese e um gerenciamento contínuo, ou seja, para além da história de usuário enriquecida, utilizar o mapa como um registro permanente dessa análise, entendendo que requisitos são vivos e na linha de tempo eles são alterados conforme o contexto. Ou seja, da mesma forma que fizemos e tiramos uma foto de como terminou essa oficina, trabalhar um mapa de tal forma que ele possa conter esse histórico de construtos, aspectos e normas que já foram utilizados para elicitação daquele sistema, por exemplo. E aí você consegue contar a história dos requisitos na linha de tempo e como eles vão se relacionando com os seus respectivos aspectos, né? Então, como que a teoria pode ser utilizada? Eu apliquei na oficina uma forma inicial e aqui tem uma proposta refinada após as oficinas, as duas oficinas, né? Bom, indo para a conclusão, quais as contribuições da pesquisa? Primeiro, um método estruturado e colaborativo, e um conjunto de artefatos que foram avaliados. É bem verdade que ela apresenta algumas limitações, né? Primeira limitação clara é a quantidade de participantes, né? Relacionada a isso, a generalização dos resultados, né? A pesquisa foi aplicada, a oficina foi aplicada a um contexto organizacional específico, foi uma empresa, né? E o papel do pesquisador no que tange à coleta dos dados e etc, etc. Então, é, para mim, né, é inegável que a contribuição existe, assim como também as limitações no contexto, né? Eu entendo que a pesquisa também traz algumas implicações, né, para a indústria, a possibilidade de melhora na qualidade da documentação, mitigação de riscos e redução de custos, né, como efeitos indesejados lá da definição do problema que eu apresentei, e o aumento de alinhamento e colaboração entre stakeholders, né, o potencial do método e dos seus artefatos serem instrumentos de comunicação. Para a academia, entendo também que traz uma operacionalização de uma teoria filosófica, e aqui é um ponto importante, porque na literatura, as referências à filosofia que normalmente se encontram, e aquelas que eu encontrei fazendo o mapeamento de a revisão sistemática de literatura, elas normalmente não apresentam, não operacionalizam isso em artefatos, normalmente fica algo muito mais abstrato, né? E aqui o desafio é, de fato, você conseguir instanciar isso em objetos, em artefatos, em método, para que de maneira prática você consiga comprovar, e uma contribuição também para a pesquisa em sistemas de informação sociotécnicos, né? Trabalhos futuros, é, avaliação quantitativa e longitudinal do método. Então, a minha proposição é, de fato, pegar isso que foi feito nessa oficina com um método um pouco mais robusto, com base naquilo que foi coletado, e fazer uma avaliação mais quantitativa, estendendo essa abrangência em um estudo longitudinal, expandindo essa aplicabilidade para diferentes contextos e tecnologias emergentes. Aqui algo que me ocorreu até por conta do trabalho também, projetos de sistemas que envolvam a IoT, por exemplo, Internet das Coisas, que tem aspectos físicos muito mais explícitos do que simplesmente uma plataforma web. Como que o método pode ser aplicável a esse contexto, né? É, um terceiro item de trabalho futuro seria o aprimoramento e integração tecnológica dos artefatos, definitivamente, ou seja, uma modelagem sistêmica disso, uma integração com o Gira, uma integração com o Azure DevOps, ou seja, questões de forma que isso possa, de fato, ser integrada na esteira de desenvolvimento no mercado, o desenvolvimento de um agente de suporte a isso, um agente que consiga guiar a reflexão ao longo com base no conhecimento do domínio, com base no conhecimento da teoria, guiar perguntas que leve o usuário, ou aquele que está ali diante do prompt, a fazer essa análise de requisitos
multimodal. E aqui está escrito multimodal, mas não é o erro. Uma das coisas que também eu aprendi é que o multimodal ele faz mais sentido do que forçar o multiaspectual, né? O multiaspectual meio que pode assustar, e assim como eu vi no experimento que assustou o pessoal. Então, eu vou utilizar daqui para frente multimodal. E também um estudo comparativo com outras abordagens, né, que se propõem a ser mais abrangentes aí na licitação de requisitos. Então, esse é o método, estou chamando de lentes multimodais para requisitos iniciais de sistemas sociotécnicos. Obrigado. Então, essa é a parte da apresentação, Cé. E aí, obrigado, Charles.